Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Paulo foi comissionado por Deus com o propósito de levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade e que se fundamenta na esperança da vida eterna. Hoje gostaria de compartilhar com você a importância de conhecer e viver a verdade, já que fomos chamados pela verdade para viver a verdade. Lembrando o que Jesus disse em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo o ensino da palavra de Deus visa ou tem como propósito o crescimento, a maturidade. E isso só é possível através do conhecimento da verdade. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, verso 6. Então, conhecer Jesus se torna essencial para chegarmos ao conhecimento da verdade, já que ele nos oferece não apenas discurso de verdade, mas vive a verdade. Ele nos oferece a prática, o modelo a ser seguido de acordo com a verdade. Muito diferente dos discursos políticos, onde se fala, mas não se vive absolutamente nada. O mundo está clamando pelo conhecimento da verdade, pelo menos aqueles que visam uma vida moral, adequada perante a sociedade. Mas quem decidiu viver na libertinagem encontrará os seus apoiadores até mesmo no mundo político e religioso que vivemos. As pessoas não têm a mínima ideia de sua origem, não sabem a razão de sua existência ou o que a morte reserva para si. Jesus nos oferece o caminho através da Escritura, através dos ensinos dos seus servos. Então, qual é a base da sua fé? Se você diz que tem fé, em que base você está construindo essa fé? O pecado tem encoberto a verdade, deixando as pessoas perdidas, sem direção, nas trevas, sem satisfação em suas realizações, sem esperança. Só o conhecimento da verdade, Jesus, pode libertá-las, pois Jesus disse: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas não pode haver entendimento da verdade sem arrependimento e fé. Conhecer a verdade que conduz ao arrependimento quer dizer mudança de trajetória, mudança de rumo. E o fundamento para essa mudança
é a verdade que produz fé em Jesus. Quem busca a verdade com sinceridade, certamente busca mudança de vida. Sempre quando pensamos em pecado ou iniquidade, nossa mente se volta para a imoralidade ou as coisas relacionadas a isso. Mas se compreendermos que a palavra pecado significa errar o alvo, e o alvo deve ser a perfeita vontade de Deus, e iniquidade significa dizer não à lei de Deus. Então, todas as vezes que não atingimos esse alvo, ou quando dizemos não à lei de Deus, em qualquer área de nossa vida, estamos cometendo pecado ou iniquidade. Se Deus pediu para Noé construir uma arca com madeira de cipreste, mas ele tivesse usado cedro do Líbano ou carvalho, ele teria errado o alvo, teria cometido pecado ou iniquidade e certamente a arca teria naufragado. Em 1 Reis capítulo 13, nós temos a história do homem de Deus que foi enviado para levar uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel, na ocasião. Mas também Deus deu algumas instruções para que o homem de Deus não voltasse pelo mesmo caminho, nem comesse nada naquele lugar. Isso está em 1 Reis capítulo 13, de 8 a 10. Ele recebeu o convite do rei, naquele momento, para comer em sua própria casa, mas disse não, e obedeceu à palavra do Senhor naquele momento. Mas, no meio do caminho, caiu pelas palavras mentirosas de um falso profeta e acabou desobedecendo às ordens que Deus tinha dado a ele e por isso colheu as consequências de sua desobediência. Vale a pena a leitura de 1 Reis, capítulo 13, do 11 ao 24, onde consta essa história. Onde você está fundamentando a sua fé? Onde você está fundamentando o conhecimento da verdade sobre Deus? Não basta falar de Deus, é necessário obedecer à verdade revelada em sua palavra. Deste modo, a palavra cumprirá sua eficácia em nossa vida. Assim está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 10 a 13. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Então, logo nesse primeiro verso, já percebemos uma ligação muito íntima entre a crença e o viver de maneira santa, justa e irrepreensível. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas como ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Meus amados irmãos e ouvintes, percebam que a fé vem pelo conhecimento da verdade, e o conhecimento da verdade nos leva ao bom testemunho perante Deus, a igreja e, consequentemente, perante a sociedade. Viver o contrário disso é negar a verdade e ser considerado pior do que os descrentes. A palavra de Deus tem sido eficaz em sua vida? É através do conhecimento da verdade, da palavra de Deus, que descobrimos de onde viemos, o propósito de nossa existência e para onde vamos. Como você tem reagido
à verdade de Deus, a palavra de Jesus. Pilatos teve grande oportunidade de conhecer a verdade, mas virou as costas para a verdade em João 18:38. Virar as costas para a verdade é virar as costas para Jesus, como Pilato fez. Como você tem reagido diante da verdade? Por isso, o propósito dessa carta, escrita pelo apóstolo Paulo, é conduzir os eleitos à fé e ao conhecimento da verdade. E a única coisa que Deus espera daquele que conhece a verdade é que ele a obedeça. Porque, como está escrito, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Fomos escolhidos por Deus para a prestação de serviço especial a Ele, que começa com a transformação de nossas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde. Quero fazer valer tua palavra em mim, tua palavra, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, tua palavra, para que o mundo saiba que tu és Senhor.